meus irmãos. É uma alegria muito grande, mesmo virtual, estar com todos vocês. Que a nossa reunião de hoje vai falar da família, um tema que nos interessa a todos, porque todos nós possuímos uma família. Então, sempre o aprendizado da família é tão importante para todos nós. Então, Deus nos ama através da nossa família. A nossa família é aquele porto seguro que nos auxilia, que nos fortalece nos momentos mais difíceis. São eles que nos oferecem as mãos para nos soerguer e caminhar junto deles. E aí eu trouxe umas passagens do Evangelho e do Livro dos Espíritos para todos nós refletirmos. Os que encarnam numa família como parentes próximos são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, quer dizer, por uma forte oposição. Só vou questionar porque eu estou fazendo pelo computador e eu não tenho o retorno. Dá para olhar aqui no celular se o som está saindo, se está tudo ok? É que meu celular estava muito baixinho o som, eu resolvi fazer pelo computador para ficar melhor, para que vocês possam ouvir, tá? Que ótimo, então. Obrigada, gente. Então, a Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, ela diz para nós que a família né? É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à reencarnação. Então, e na questão 774 do Livro dos Espíritos, traz assim: a função primordial da família é a colaboração com Deus, para aprendermos a nos amar como irmãos. Então, se Deus faz com que nós possamos cooperar com Ele, aprendendo a nos amarmos como irmãos, olha que coisa maravilhosa. Porque nós viemos a esse planeta para aprendermos a amar. Às vezes a gente quer ser amado, né? Não, tem que me amar, tem que me amar. Mas o importante é nós aprendermos a amar. Amarmos uns aos outros, como o nosso mestre nos ensinou. E o melhor remédio é ser feliz. Ser feliz e vamos compartilhar a nossa felicidade que está dentro de nós. Às vezes a pessoa fala, eu vou me unir para ser feliz, eu vou me casar para ser feliz. Não, a felicidade tem que estar dentro de nós. Nós vamos unir essa felicidade, né? Compartilhar. Amor é união. Lembra que Jesus falou? Eu e o Pai somos um só. Um só. Então é essa união que nós desejamos. Rogar ao Pai para que sejamos um em Deus. Um em Deus. A gente fica mais bonito. A gente fica mais bonito, sem dúvida, quando se ama, quando se cuida. Cuidar de nós mesmos, né? A gente se ama, se cuida, a gente fica mais bonito, a gente se doa com mais alegria. Se ame e ame os outros também. Isso é muito importante. Tem uma lenda oriental que diz que um botão de rosa, ele insistia em atrair a borboleta. Ele fazia tudo para atrair a borboleta para junto dele. E a borboleta, né, ela estava sempre fugindo, não queria nada com o botão de rosas. Mas um dia o botão de rosa, ele tomou consciência de ser uma flor.
Quando ele tomou consciência, ele desabrochou, exalou o seu perfume e a borboleta veio. Então, se nós queremos ser amados, também vamos ser dóceis, desabrochar, nos cuidar, prestar atenção. Como eu estou agindo? Eu estou afastando as pessoas de mim ou estou atraindo, sendo uma boa companhia? Porque aquela pessoa que só reclama, lamúria, o tempo todo, é difícil, minha gente, ficar perto. É muito complicado. Mas quando você se desabrocha o amor, a paz, estar em paz consigo mesmo, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Se cuidar. Necessitamos nos cuidar, cuidar de nós mesmos, para ter condição de amarmos os outros, para poder darmos aos outros o que há de melhor em nós, sempre o que há de melhor em nós. E aí, no livro da Boa Nova, Joana de Cusa, né? A gente sempre cita Joana de Cusa no livro Boa Nova, quando a gente fala de matrimônio, de união, de família, porque ela tinha uma contrariedade, ela tinha um padecimento com o marido. Muito sério, né? O esposo não tolerava a doutrina do nosso mestre. Ele não tolerava. Que isso é besteira. Não admitia de forma alguma. E Joana de Cusa, ela confessou ao mestre os seus temores, desgosto, queria seguir Jesus, queria deixar o marido e seguir a Jesus. E Jesus lhe orienta: vá, vá, ama-o como se fosse o teu filho. Ama-o como se fosse o teu filho. Esforça-te, trabalhe no silêncio, que a gente vence. Essa orientação de Jesus, né? Porque a gente, hoje em dia, né? Mesmo antes da pandemia, já se falava muito em crise, crise na família. Estamos sempre ouvindo, agora mais ainda. Então, a crise principal que dá origem a todas as outras é a crise moral. Essa que dá, né, origem a todas as outras crises. A crise moral, em consequência de afrouxar os laços de família, porque cada vez mais vão se afrouxando, cada crise as pessoas vão se distanciando mais e mais. Nas últimas décadas, o número de homicídios entre adolescentes aumentou bastante, né? Esse número de homicidas entre pessoas novas aumentou bastante. O número de suicidas triplicou. Infelizmente, minha gente, é a realidade. O número de suicida triplicou e de estupros dobrou. Com mais da metade dos casamentos atualmente terminados em divórcio. Muitos cientistas sociais associam a dissolução da família com problemas a milhões de crianças, o problema que acarreta para as crianças as separações, muitas das vezes. Então é necessário a gente ter aquele olhar realmente. E Joana de Ângeles traz para nós. Quando a família, quando a família periclita, ou seja, está em perigo, por esta ou por aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogra, do fracasso. É Joana que traz isso para a gente. Está a um passo do fracasso. Então a gente precisa ter muita atenção, bastante atenção mesmo na nossa família. Porque existe família de todos os tipos. Perfeito, nós não estamos num planeta
ainda de perfeição, num planeta superior. Estamos no planeta de prova e expiações. Então, todos nós vamos ter dificuldades, algumas vezes. Mas o importante é nos mantermos equilibrados, equilibrados, com a nossa mente voltada para o bem, em orações. Tem uma história que eu acho assim muito legal. Eu vou passar para vocês porque eu acho interessante. Havia um reino cercado e dentro dele havia mulheres, homens, crianças. Um dia chegou um dos maiores bárbaros com um exército monstruoso. Chegou até esse reino. E ele disse assim: vocês que estão aí dentro, todos vocês, sabem que não podem vencer a nós, que estamos aqui fora. Para cada um de nós, ou para cada um de vocês, aqui fora tem mais de 10 soldados, mais de 10 bárbaros. Então eles não tinham como revidar, como se defender daquele ataque dos bárbaros. Então ele falou, sem muito diálogo, né? E nós sabemos que vocês têm muitas riquezas e nós a queremos. Como eles não tinham como lutar, o bárbaro fala: pode sair mulheres e crianças. Os homens serão mortos e as riquezas conquistadas. Isso apareceu a rainha daquele povoado, daquele povo. Apareceu. E a rainha fala assim: nós preferimos morrer todos a ter que entregar nossas riquezas. Nós preferimos morrer todos a ter que entregar a nossa riqueza. E aí o bárbaro disse que ele não estava acostumado a matar mulheres e crianças. Então ele deu uma escolha. O que tu queres? Falou ele para a rainha. A rainha: eu quero que nosso portão seja aberto e que tu deixes passar sem tocar nas crianças e nas mulheres. E permita que as mulheres levem no colo somente a sua riqueza. Então, ela pediu o consentimento de, ao abrir o portão, elas saírem com as crianças, levando suas riquezas ao colo, sem serem molestadas. E ele disse: a riqueza pessoal pode, porém a do cofre, jamais, nunca. A riqueza que estiver no cofre, nunca. Ele sabia que eles tinham muitas riquezas, só a pessoal, aquela que a pessoa tem em casa, né? Alguma coisa que a pessoa quisesse levar. E a hora que abriram os portões, os bárbaros choravam, porque as mulheres fracas, com as crianças segurando as saias, aquelas mulheres fracas, realmente fracas, cada uma saiu carregando o seu marido. Era o tesouro que elas possuíam, a família, minha gente. A nossa família é o nosso tesouro maior. Olha que história bonita. Nós devemos carregar aquele filho, aquela esposa, aquele marido, que ora se encontram em dificuldade, porque a família é o nosso maior tesouro. Às vezes, na família, nós nos prendemos a emoções negativas. Quantas vezes, né? Às vezes nós nos prendemos a essas emoções tão negativas como a tristeza, a raiva, o rancor, o desespero, o medo, cólera, a ira, o nojo e outras coisitas mais, né? Nós nos prendemos a essas emoções negativas. Mas veja o que diz Jesus. Jesus no livro, Jesus no lar, na primeira lição. Observe, vai lá depois e veja
o que Jesus nos ensina nesse livro. Vocês não são capazes de viver em harmonia no próprio lar. E aí o que Jesus faz? A lição fala do primeiro culto cristão no lar, minha gente. Na casa de Pedro, na casa do caminho, porque Jesus tomou os escritos sagrados. Ele tomou nas mãos os escritos sagrados, abriu a estudar. Foi o primeiro culto do Evangelho no lar. Minha gente, como é importante orarmos na nossa casa, né? Eu lembro do meu pai que, às vezes, quando a situação estava um pouco difícil de saúde, ou alguma dificuldade com algum companheiro, ele realizava o culto todos os dias. Mas, normalmente, né, todos nós fazemos uma vez por semana, no mesmo horário. Desculpa, a gente se emociona, né, quando a gente lembra. No mesmo dia, no mesmo horário, a gente elevarmos o nosso pensamento a Deus. Ler uma página da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma obra edificante. Estudarmos aquela página e fazermos uma prece. Colocarmos um copo d'água e pedir a espiritualidade para derramar os fluidos balsâmicos naquela água. E aquela oração em benefício da família, em benefício do universo, minha gente, protege a nossa casa. O ensinamento de Jesus pega os escritos sagrados para estudar. Agradecer ao Pai, para que haja harmonização no nosso lar, porque cada um pensa de um jeito. Normal. Cada um de nós viemos de uma família. E às vezes até aqueles irmãos da mesma família pensam diferente. Então a oração do culto do Evangelho, uma vez por semana, pode durar 15 minutos, pode durar meia hora, até uma hora. Deve passar de uma hora, que a espiritualidade também tem outros trabalhos. Mas a gente fazer esse encontro. Ah, Vera, mas eu para fazer isso, vou ter que fazer sozinho, porque ninguém vai querer. Faça sozinho, não tem problema nenhum. Você fazer sozinho, recolhe-se num quarto, num ambiente que não tenha tanto barulho e faça. Uma hora a família vem, os outros se ajuntam, porque vê a diferença que está acontecendo com você. O André Luiz, ele narra para gente que ele foi com um mentor visitar uma senhora, né? Uma senhora, e quando eles chegaram, o tempo já estava fechando, né? Já ia começar uma tempestade. E ela sai de casa para tirar a roupa do varal. E André Luiz fala: nossa, olha a nuvem que está vindo, né? Uma nuvem muito escura. E o seu mentor fala: presta atenção, André, presta atenção naquela nuvem que está vindo nessa direção. E ele ficou olhando. E quando se aproximou mais, ele viu que era uma nuvem de espíritos sofredores, imperfeitos, obsessores. Eles estavam com medo da chuva que estava por vir. E eles entraram naquelas casas, né? Foram entrando nas casas para se protegerem. E André Luiz pergunta: por que eles não entraram na casa dela, da companheira que eles foram visitar? Por que eles não entraram? E o seu instrutor fala: porque ela faz o culto do Evangelho no lar. É a proteção, minha gente. É a proteção que todos nós podemos ter. Porque a gente se preocupa, né, em botarmos cerca elétrica, aumentar o muro, né, por segurança. Tá certo fazer isso, mas temos uma proteção maior, uma proteção muito maior, que é o culto do Evangelho no lar.
para a nossa família ter harmonia, compreendermos uns aos outros, não ficarmos tão, às vezes, estressados com uma palavra, com uma atitude que o outro fala impensado. Porque a gente sabe que muitas das vezes, quando começa uma discussão, surge aquele irmãozinho desencarnado para botar mais fogo na lenha, né? Mais lenha no fogo. Então, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideais, os quais prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dos seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, né? O problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências, que nós vamos entender por que ocorre essas desavenças, sendo criados, né, da mesma forma e tendo essas atitudes que nos causa tanta tristeza quando presenciamos ou quando somos chamados para ir fazer uma oração ou ensinarmos como se realiza o culto, né? Então a gente não deve perder a oportunidade de ser útil, em primeiro lugar, na nossa família. Sermos úteis na nossa família. Eu sempre ouvi dizer que caridade começa em casa. Né? Aquela pessoa que sai daqui, vai lá não sei aonde ajudar alguém, e a pessoa que está em casa está precisando de um copo d'água que não tem condição de levantar para pegar o copo d'água. E eu quero fazer caridade, entre aspas, tão longe de casa. Então a gente sabe que nós devemos cultivar a fé raciocinada, nunca a fé cega. Nunca a fé cega. Se a minha árvore familiar está produzindo intrigas, discussões, intolerância, agressão física ou verbal ou psicológica, ela precisa da minha cota de participação para a harmonia do lar. Mesmo que os outros não valorizem isso, eu vou permitir que os primeiros frutos que brotem sejam em mim. Então comece por você. Comece por você. Porque ninguém é dono da tua felicidade. Mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa difícil, mas ela não é dona da sua felicidade. Pois isso não entregue a tua alegria, a tua paz, a tua vida nas mãos de ninguém. Aristóteles falava isso 360 anos antes de Cristo. Não devemos colocar a nossa felicidade na mão do outro. Eu só vou ser feliz quando fulano me tratar melhor, quando fulano for assim, ou quando Beltrano for assado. Não, seja feliz. Seja feliz. Porque você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Tem tudo para ser feliz. Não lamentar. Cultivar o que é de bom em você. Procurar se melhorar cada vez mais. Você tem um sonho? Procure realizar esse sonho. Às vezes a gente tem um sonho do marido parar de beber. Não, isso aí é sonho dele. E ele vai parar de beber quando ele quiser, quando ele achar que deve. Tem um sonho seu, alguma coisa que você deseja muito, desde que era pequena, desde que era mocinha, mas você ter esse sonho e procurar realmente realizá-lo. Trabalhar no bem, trabalhar numa casa espírita, na igreja,
num lugar que te faça feliz, porque todas as vezes que nós nos doamos, nós nos sentimos felizes. E aí, o que necessita a família? O que a família necessita? A família necessita de educação, necessita de trabalho, de afetividade, de respeito, de lazer, de disciplina e perdão. E quantas vezes, né? Jesus nos ensinou 70 vezes 7. Porque realmente, muitas das vezes, a gente precisa reconsiderar, né? Se a criatura está carente de um ou mais desses remédios, ela fica violenta. Então, quando ela não tem educação, quando ela está sem trabalho, sem afetividade, sem respeito, sem lazer, sem disciplina e sem perdão, ela está carente de um desses remédios e ela pode ficar violenta realmente, né? O lar é a primeira escola, o primeiro templo, onde recebemos as primeiras lições. Os espíritos que contribuir para o progresso uns dos outros, né? Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Desculpa, minha gente, que tem um rádio ligado e às vezes a gente se confunde. Não é aqui, mas a gente dá para ouvir perfeitamente. Então, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa. Está lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. A influência dos pais é tão grande que, em suma, a principal missão é educar seus filhos. É a única missão que a gente traz quando reencarna: educar uma criança. Educar uma criança. Então, para que sejam homens de bem, cumpridores de seus deveres. Se a vida é uma escola, e ela é, o relacionamento familiar é uma universidade. Na família existem espíritos afins, mas se na família existem espíritos afins, por que nós brigamos tanto? Se somos espíritos afins. Por que brigamos tantos? Porque somos espíritos imperfeitos. Porque somos espíritos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, viveríamos com um marginal e não nos alteraríamos. Então, se fôssemos espíritos já com uma perfeição, nós poderíamos viver com um marginal, com uma pessoa qualquer, e não ia nos alterar, porque a gente saberia que cada um está num degrau evolutivo e que todos nós chegaremos à perfeição. Todos nós. Então, Deus não coloca a nossa felicidade na mão de outra pessoa. Nós é que nos deixamos magoar pelo outro. A gente se irrita, fica nervoso, fica chateado, porque a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. Vai depender de como o outro está me tratando, vai depender de como o outro está agindo comigo. Não. Como eu estou comigo mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não se deixe de amar. Não se deixe. E aí foi perguntado ao Chico, né? Ao Chico, se ele tivesse que dar uma mensagem a uma criança, ou mesmo a um filho, para que pudesse vencer espiritualmente na vida, o que ele diria? Qual seria a mensagem que ele daria a uma criança, a um filho seu, para que pudesse vencer espiritualmente na vida? E ele responde: se tivesse um filho e tive na vida algumas crianças que cresceram sobre a minha responsabilidade, ensinaria nos primeiros dias de vida desse filho.
olha o que o Chico ensinaria. O respeito à existência e o respeito à justiça e o amor ao trabalho. Gente, a gente frisa bem o amor ao trabalho, porque a gente, às vezes, poupa os nossos e depois ele não tem o hábito de botar nem a roupinha que tira dentro do cesto de roupa suja. Deixa tudo. Então, repetindo o que ele ensinaria o respeito à existência, o respeito à justiça e o amor ao trabalho. E em seguida ensinaria que ele não seria e não será melhor do que os filhos dos outros, porque não somos melhores, somos diferentes. Então devemos respeitar a todos, respeitar a todos. E André Luiz, ele conta sobre uma mãe muito permissiva, muito permissiva. Aquela mãe que criava os filhos dando a permissão. Ah, não, eu sou mãe, quero ajudar, né? Mas essa mãe, ela alcançou uma condição melhor. Mas ela pede para voltar. Ela pede para voltar e ser mãe de 2 delinquentes. 2 delinquentes, sim. Porque em outra época eles foram filho dela e ela foi muito permissiva. Então ela pede para voltar. Ela pede para voltar e ser mãe de 2 delinquentes. Agora, na esperança de que os seus conselhos os encaminhem por uma melhor senda. Daria orientações de responsabilidade àqueles 2 espíritos. Daria disciplina, respeito, regras, autonomia e limites. Porque criar filho, eu falo que é igual soltar pipa. Tem uns que a gente dá linha. São aquelas crianças, né? Muito contidas. Tem receio de tudo. Então você solta mais. Mas tem uns que a gente precisa puxar. Como pipa mesmo. Puxa. Puxa. Ali junto de nós, para nós observarmos e orientarmos o máximo que puder. Então, através da reencarnação, minha gente, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea, gerando antipatias e conflito, em permanente progresso de reconciliação. Desafetos de ontem, reencontros hoje, na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima. Trazemos esse compromisso de renovação, de fazermos diferente, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Caminhemos de mãos dadas ao encontro do Pai, um fortalecendo o outro, um amparando o outro, porque temos conhecimentos das lesões afetivas que ocorrem, porque as pessoas se envolvem com outras pessoas sem um sentimento, como se fosse um esporte. Eu vou praticar um esporte, vou sair com fulano, sair com outro. E aí causamos lesões afetivas. E é difícil, minha gente. Muito difícil. No livro Momento de Ouro, é de diversos espíritos, mas Emmanuel chama a nossa atenção. Ele diz assim: um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular.
Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Quando se escreve e se fala tanto de amor livre e de sexo liberado, poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Ele chama bem a atenção de todos nós, né? Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhes a continuidade. Não se envolva com uma pessoa, com o sentimento de uma pessoa, se você não tem realmente o interesse de manter aquilo. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios, os homicídios, os abortos e os crimes na sombra. As retaliações e as injúrias que lapidam ou arrasam a existência de vítimas espoliadas do afeto que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e afeições clamam perante a divina justiça. Porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro e nem sabe a quantidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida. É muito sério, minha gente. É muito sério. Quando isso acontece por nossa causa, então a gente fica realmente em dívida e a gente não sabe o quanto aquela pessoa sofre e o que ela deseja fazer por aquele sofrimento que o outro acarretou só por uma aventura, sem o interesse realmente de conhecê-la, mas sim de se aproveitar. Então, o Emmanuel chama a atenção de nós que todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente comprometidos em matéria de amor e sexo. E em matéria de amor e sexo, irresponsáveis. Um dia seremos chamados a relacionar-nos. E pode ser muito amargos, mas devemos dizer isso sim. Esclarecer aos irmãos. Presta atenção. Observe. Para isso existe um namoro, minha gente. Para isso tem um tempo de conversação, de interagir, de conhecer o outro. Ah, não, quando casar eu vou dar jeito. Ninguém dá jeito em ninguém, porque a pessoa só muda se ela quiser e quando ela quiser. Observe, fique atento, aguarde. A gente, às vezes, se precipita, porque a situação é confortável, porque temos o interesse de felicidade imediata, mas devemos realmente observar, pedir a Deus as orientações, ouvir os mais velhos. Tem um caso de um companheiro de uma religião que eu ouvi ele comentando, né, um evangélico, ele falando que uma moça foi até ele querendo casar realmente com um rapaz e a família falava com ela, pense direitinho, né? Eu acho que não vale a pena. E ele perguntou por que sua família fala isso?
Ah, porque ele bate muito na mãe dele, né? Ele tem um descontrole com a família dele, mas porque eles deixam ele muito nervoso. E ele, né, no sentido de chacota, falou para a moça: não, case rápido com ele, porque assim ele vai parar de bater na mãe dele e vai bater em você. Então a gente às vezes está vendo o que aquela pessoa faz, o que é, como ela age, e a gente acha que vai mudar. A gente acha que não, não tem problema. E devemos realmente raciocinar, observar, né? Outras pessoas que cuidam tanto da aparência, cuidam de si o máximo, mas é incapaz de fazer nem um pão com ovo. Se for esperar ela dar alguma coisa para se alimentar, você vai morrer de fome. Observe tudo isso, minha gente. Veja se você está de acordo, para depois não vir ser mais um casamento que não deu certo. E a criança, geralmente, quando tem criança, a criança sente muito. Lembra dos estudiosos falando que muitas crianças estão sofrendo com tantas separações? Porque, infelizmente, muda-se de companheiro com uma facilidade muito grande. E a gente precisa analisar, né? Não só com quem eu estou vivendo, mas em que família que eu estou colocando o meu filho ou a minha filha. Observarmos realmente, né? E aí na questão 696 do Livro dos Espíritos traz para nós: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, responde a espiritualidade. Na 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. E o Kardec, na questão 940, ele nos esclarece: examine as uniões infelizes. Os benfeitores voltam a insistir e dizem: as vossas leis nesse particular são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Kardec comenta: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrária à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. A posição de Kardec deixa-nos serenos para afirmar que o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento. O divórcio, minha gente, não deve ser a primeira saída, e sim a porta de emergência para evitar males maiores. É o que a doutrina nos orienta. E quando entra em briga, minha gente, um relacionamento, né, só aparece o que temos de pior. Numa discussão, quando a gente, né, inicia uma briga. E ainda temos, na maioria das vezes, a presença obscura de um irmão que deseja colocar combustível na discórdia. Vai lá, fala isso, fala assim, assim. Lembra de 10 anos atrás que ele fez isso? Coloca combustível, realmente, né? Os sábios têm como primeira atitude ouvir. Ouça.
Analise. Amanhã eu converso. Hoje não. A gente nunca deve conversar, tentar esclarecer quando a gente está com raiva. Porque não dá certo, minha gente. Quando a gente está revoltado, querer impor o nosso ponto de vista só piora. Espera, acalma. Deixa passar uma noite, deixa passar umas horas, você se acalma e você conversa, porque na hora que a gente está alterado, zangado, se for manter um diálogo, piora. A gente acaba brigando mesmo, e brigando feio. Então, analisar, né? Seu marido ou sua esposa não é competidor seu, é seu cúmplice, é parceiro, não é competidor, né? Casal não é feijão com arroz, porque feijão com arroz a gente separa, né? Bota o feijão para um lado, o arroz para o outro, até o baião de dois. Dá um trabalhinho, mas a gente consegue separar o feijão do arroz. Casal tem que ser café com leite. Café com leite não tem como separar. Por quê? Porque o gosto é diferente, o cheiro é diferente e ninguém separa. Temos que ser realmente café com leite, forte, gostoso. Ninguém separa. Não se deixe ser influenciado por uma ou por outra. Pense na sua família. Pense. As tentações surgem. As facilidades mais ainda. Mas pense, minha gente. Analise. Vale a pena? Raciocina. Vale a pena? Porque enquanto houver afeto, haverá família. Enquanto existir o afeto, haverá a família. Reserve um espaço para você. Lembra do cuide-se? Reserve um espaço para você. Cumpra as suas promessas. Tenha sua própria casa. Sai da casa do parente, por favor. Dá um jeito, aluga um quartinho. Mas tenha a sua própria casa. Lembre-se, ela não é a sua mãe. Ele não é o seu pai. Vocês devem ter, todos nós que moramos juntos, a cumplicidade. Um confiando no outro. Não, eu sei. Eu sei que posso fazer isso porque é o melhor para a família. E ele ou ela vai entender. Efésios 4:26. Não há para onde fugir. Ou você conversa, ou você conversa. Gente, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você está pensando. Converse. Cara feia, ficar sem falar, não adianta de nada. O outro não tem bola de cristal. Então, quando lá em Efésios fala, não há para onde fugir, ou você conversa, é o diálogo que está faltando. É necessário esse toque, esse aconchego, esse carinho. É necessário. Para você manter uma planta viçosa, dando flores, o que você faz? Você cuida. Você bota o adubo, bota a água, bota a estaca para segurar, o vento não quebrar. E aí a gente casa, não preciso mais fazer nada disso. Meio-dia eu estou ainda de pijama. Cabelo desse tamanho. O homem passa o domingo todo com aquela roupa de dormir. Mas, gente, é necessário a gente cultivar.
fazer uma gentileza, uma dança do acasalamento, vai lavar uma louça, ajuda lavando uma louça, faz alguma coisa para você demonstrar o carinho. Porque o importante não é falar só eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas é demonstrar com as suas atitudes, com a sua atenção que você tem pelo outro. Enquanto existir sentimento, existirá a família. Mas é necessário cuidarmos uns dos outros. Não é só a hora que está com o pé quebrado, que está com um problema de saúde, não. É o tempo todo. A atenção. Quem não gosta de ser cuidado? Quem não gosta de receber uma atenção especial? Então, que todos nós possamos ter em mente da alegria. Às vezes a gente atende, né? Na casa espírita, companheiros que chegam. É muito difícil homem, mas é mulher. Mas homem também às vezes fala, não, mas quando eu chego em casa é só reclamação, só reclamação. Vamos conversar. Vamos ter também atitudes diferentes. A gente reclama do filho, reclama que o gás acabou, reclama que está faltando isso, aquilo, mas também vamos fazer um jantar. É a maior demonstração de amor, quando você cozinha para uma pessoa, faz alguma coisa com sentimento. E também a pessoa reconhecer, tanto o homem quanto a mulher. Fazer uma sobremesa, vamos passear, vamos sair, porque o lazer é importante na vida do casal, na vida da família. Mesmo que dá uma volta na praça, mas sair, olhar, passear e nos respeitarmos. Respeitar a nós mesmos e aos outros. Não temos necessidade de provar se o meu é maior, melhor, mas temos a necessidade de sermos os melhores um para com os outros. Agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo da convivência amorosa, de saber que não estamos sozinhos, que temos uma família. Não importa se é uma família só de pai, se é uma família só de mãe, só de avó. Há vários tipos de família, mas que exista amor, que exista essa confraternização de ideais. Eu quero que você cresça, que você brilhe, porque eu quero crescer, eu quero brilhar. Os dois juntos. E nunca esqueçam de rezar. Nunca esqueça de pedir a Deus a proteção, o amparo, a união. Porque tempestades vão surgir, minha gente. Na vida de todos nós surge tempestades. Mas se nós estivermos protegidos, um junto do outro, a tempestade passa e nós nos manteremos unidos, fortalecidos no amor de Deus. Eu nem sei a hora, minha gente. Acho que eu já passei direto da hora, né? Deixa eu ver aqui no meu celular aqui se alguém fala alguma coisa, se já acabou meu tempo. Mas a gente vai trazendo para vocês. Já passou da hora assim. Traz para finalizar, né? Eu nem sei, acho que já passou bastante da hora. É um poema, tá? Noélio Duarte. Ele fala assim: família, família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para os outros, só a mãe,
Muitos só têm avô, mas a família é sinônimo de calor. Tem família que é completa, é repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, tem família indelicada, desajustada, desacertada e debilitada. Família. Família é assim. Lá não temos capa, nada nos escapa. Máscara, como usar? Se todo dia estamos juntos, não tem como usar máscara, né? E aí ele fala mais: não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce, aparece o lobo feroz, o urso mordaz, elefantes ferozes, com trombas e tudos, leão velozes, com unhas e dentes inclementes. Família. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, o outro tristonho. Um é exibido, o outro é inibido. Um é calado, o outro exagerado. Um cabeludo, o outro textudo. Um é penteado, o outro é descabelado. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferença, haverá desavença. Como a todos agradar, mas entre todos os valores cultivado entre nós, há algo como uma voz muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar a Deus. Muita paz, meus irmãos, e vamos orar. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso mestre de amor, auxilia-nos, Senhor, orientando as nossas mentes, dando-nos a compreensão um para com os outros, que não desistimos, Pai, de nós mesmos, que possamos continuar amando, mesmo não sendo amado, respeitando, mesmo quando o outro ainda não consegue, mas que possamos, Senhor, nos ligar a Ti, Pai, porque o mais importante é estarmos unidos a Ti, porque Tu nos orienta, Tu nos indica o caminho e mostra onde devemos prosseguir, aonde devemos parar. Abençoe, Senhor, a todas as famílias, a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, e que haja solução sempre que tiver um entrevero qualquer, que a tua paz, que a tua luz possa ser sentida por todos aqueles que clamam a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigado, Fred. Obrigado à Casa de Maria por esse encontro. Estou me sentindo muito feliz e desejo que todos vocês assim possam estar. Força, minha gente. Vale a pena prosseguir. Vale a pena lutar. Graças a Deus. Um beijo a todos.